Os que trouxeram a palavra de Deus, abram vossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 6. Provérbios 6, a partir do versículo de número 6. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Provérbios 6, a partir do versículo 6, na Bíblia vai dizer assim: vai, ó preguiçoso, ter com a formiga, observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Preparam no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantarás de teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu leito, e a indigência virá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senta aí. Irmãos, o tema dessa pregação de hoje é: nem sempre o que aparenta ser mais fraco de fato é. Nem sempre o que aparenta ser mais fraco de fato é. Ou seja, eu quero falar sobre determinação nesta pregação. Eu quero falar sobre pagar o preço de ser de Deus de verdade. Eu quero falar sobre esforço. Eu quero falar sobre oferta de vida, até as últimas consequências disso. Eu quero desde já dizer para você que o texto que nós acabamos de ler fala sobre o preguiçoso. E se tem uma coisa que na vida dos santos nós não encontramos, é a preguiça. Alguns santos foram tentados a viver uma vida de comodismo. Na verdade, creio eu que todo ser humano já foi tentado a viver uma vida de comodismo. Nós sabemos o quão é prazeroso dormir, o quanto é prazeroso ficar simplesmente sem fazer nada. Isso deixa o seu corpo em um estado de conforto, em um estado prazeroso, e assim você vai adentrando numa realidade de comodismo, e assim Satanás vai conseguindo te inutilizar. Ou seja, um dos maiores objetivos do inimigo é te inutilizar, ou seja, fazer ao máximo para você não ser um instrumento de Deus, para você não conseguir ser trabalhado e para você não trabalhar. O comodismo, o sedentarismo, ele faz isso. A pessoa fica tão mergulhada nesse comodismo, nesses caprichos, nesses prazeres carnais, que ela isola totalmente a vida devota, e ela despreza uma vida de jejum, de oração, de penitência, porque ela está acostumada em ter uma vida confortável, e isso é muito perigoso. Querido povo de Deus, se nós quisermos de fato ser de Deus, nós precisamos fazer uma decisão tão profunda, tão séria, decisão esta que dói.
Deixa eu olhar para você hoje como homem de Deus e dizer para você que ser de Deus dói, e não dói pouco. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ter que renunciar às suas vaidades carnais. Você vai ter que renunciar aos seus comodismos, às suas tendências a ficar sedentário. Ou seja, você vai ter que renunciar muitas vezes o descanso. Para você ser de Deus de verdade, você vai ter que conviver profundamente com a dor que a tua decisão a ser de Deus causa. Ah, Daniel, peraí que eu não estou ainda conseguindo ligar isso ao tema. O tema é: nem sempre o que aparenta ser mais fraco de fato é. Por que eu estou dando esta introdução a esse tema? Porque o preguiçoso, o acomodado, muitas vezes ele é assim. Não, talvez não em todos os casos, mas em muitos casos, porque ele não quer de jeito nenhum ter um desgaste físico e emocional pelo Evangelho. Então ele tem muitas vaidades, ele se adora, ele não adora a Deus, ele se adora, e aí ele nunca vai ter o desgaste que os santos da igreja tiveram. E o que nós mais devemos desejar na nossa vida espiritual é o desgaste que os santos tiveram. Desgaste esse que aos olhos de muitas pessoas, quando olhavam, por exemplo, para Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que era entregue ao Evangelho, aos desafios da vida cristã, pessoas olhavam para ela e por fora ela parecia ser alguém muito, muito fraca. Assim também aconteceu na vida de São João Maria Vianney. Uma vez eu disse numa pregação, que uma pessoa veio de outro lugar para ver ele. Quando chegou lá em Arnes, chegou lá e viu ele e comentou com outra pessoa: isso é o Curandares? Isso, como quem diz, é esse pobre coitado, é esse aí que tem todas as características de fraqueza, um homenzinho torto, cabelo maltratado, rosto maltratado. Mal sabe ela que muitas vezes, presta atenção no que eu vou te dizer, muitas vezes o desgaste exterior revela uma profunda oferta e riqueza interior de alguém a Deus. Ou seja, o desgaste exterior, ele acaba sendo como que as letras de uma alma que adora a Deus em espírito e em verdade. Então quando você começa a enxergar a vida dos santos como a verdadeira entrega a Deus, você vai perceber que os santos, eles se ofertaram até o seu exterior ser esmiuçado, massacrado, até o seu exterior ter uma aparência muitas vezes até de abatimento, mas na verdade ali relatava-se uma alma que dava cada segundo da sua vida a Deus até as últimas consequências. Existem relatos que na época que São João Maria Vianney estava lá em Arnes, ele vinha caminhando já muito, muito cedo, ainda de madrugada, o sol nem tinha aparecido, e ele vinha caminhando com uma luzinha, iluminando seus passos, para ir fazer a sua oração pessoal na sua igreja, na sua paróquia. E as pessoas se perguntavam o porquê que aquele homem era daquele jeito, como é que ele resistia. As pessoas diziam que ele até passava um período em seu quarto, mas muitos diziam que duvidavam muito que ele estivesse dormindo. Ou seja, eles diziam, ele passa um tempo mesmo trancado, mas duvido que ele esteja dormindo. Por que diziam isso? Porque conheciam naquele homem a oferta de vida incondicional que ele tinha a Deus. O desgaste. Os santos foram pessoas desgastadas, mas profundamente, infinitamente felizes. Por que a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 16:7 que o homem vê o que está do lado de fora, mas Deus vê o coração? Veja,
você tira pelo santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Quem olhasse para aquela cena, enxergaria ali um pobre coitado, massacrado, humilhado, ensanguentado, sem força nenhuma de defesa pessoal. Jesus estava no alto da cruz, com uma expressão de fraqueza, mesmo ele triunfando. Ou seja, aos olhos do mundo, era um fraco, era o derrotado. Mas por dentro daquela realidade, daquela situação de fraqueza exterior, havia ali a salvação da humanidade. Vai ter gente olhando para você no decorrer da sua vida, e as pessoas não vão dar nada por você. As pessoas não vão de jeito nenhum enxergar muitas vezes em você uma força física, uma determinação como elas queriam que você tivesse. Mas vai ter um momento que a sua expressão de desgaste, e eu não estou falando aqui que você deve expressar tristeza, não. Você vai ter uma expressão de desgaste, mas com um sorriso no rosto, porque você sabe que cada desgaste que você tem é por amor a Deus e às almas. Então a tua oferta de vida vai ser tão intensa e tão interessante para muita gente, que vai ter gente chegando para você perguntando como é que você aguenta. Como é que você suporta? Como é que você aguenta estar no lugar que todos te rejeitam, mas você está lá? Como é que você aguenta ser humilhado na sua casa e mesmo assim você consegue orar, você consegue abrir a sua Bíblia? Como é que você aguenta todos os dias estar na igreja e você está com enfermidade assim, você está com uma situação financeira assim, você está passando por uma tribulação assim? Vai ter horas que a sua fraqueza vai ser o cartão postal da força de Deus para os corações desviados. As pessoas vão achar interessante. Ah, meu Deus do céu, eu fico imaginando quando as pessoas vê você isolado, humilhado, parece que tudo ao seu redor está dando errado. Quando as pessoas ficarem sabendo das perseguições que se levantam contra você, quando as pessoas ficarem sabendo dos segredos que você tem de feridas interiores, quando as pessoas conhecerem a sua realidade de dificuldade, elas também vão conhecer a sua decisão, que foi maior do que as suas dores. Eu já consigo sentir que a tua fraqueza vai ser a atração para que o poder de Deus se manifeste. Aleluia. Vai ter gente que vai dizer: eu não consigo entender como ele encontra tanta resistência. Como é que ele consegue sorrir em meio a tudo isso? Hoje eu partilhava com a Charliane feridas de dentro do meu coração, e ela olhou para mim assustada e disse: como é que você consegue? E eu olhei dentro dos olhos dela. Você pode perguntar isso a ela, só não pergunte o que foi que eu contei. E eu olhei para ela dentro dos olhos e eu disse assim: Charliane, a graça de Deus me basta, é por isso que eu consigo. A graça de Deus me basta. Só de eu saber que Jesus se entregou por mim naquela cruz. Nossa. Quem se negar de se entregar por mim hoje, amém. Porque a graça de Deus, ela já me abraçou, gente. Isso é um mistério, isso é inexplicável. Eu queria ter palavras para explicar para vocês a minha experiência com Deus, mas tem horas que as palavras passam a ser tão pobres, tão limitadas, que eu nem tento. Eu deixo que vocês possam ler o livro sem letras, que são os gestos, que há perseverança. E assim eu também consigo ler esse livro sem letras em vocês que estão aqui até hoje.
Ou vocês acham que só eu, que sou pregador e formador, posso te ensinar algo? Você está muito enganado. Vocês me ensinam muito, porque eu consigo enxergar em cada olhar aqui uma história de perseverança, uma história que tem dores, que tem momentos difíceis. Mas deixa eu te falar, nem sempre o que aparenta ser mais fraco de fato é. Parece que você é o mais fraco do grupo, mas ninguém sabe como é suas madrugadas. Ninguém sabe o que acontece quando você fecha a porta do seu quarto e fecha os olhos e diz: vem Espírito Santo. E vai ter horas que gente que vai olhar com pena de você, gente que vai olhar com pena, sabe, com dó, porque tem uma fase da nossa caminhada de fé que ela é tão difícil, tão massacrante, se é que eu posso me utilizar dessa palavra, se nem se existe, tão complicada, sabe? Eu não tenho nem como me expressar aqui. É tantas feridas, é tantas rejeições, é tantas lutas, tantas batalhas, é tão forte que até pessoas de dentro da igreja vão olhar para você com pena de você, com dó de você. Vão olhar assim e vão fazer cara de choro e dizendo: nossa, eu estou com pena de fulano. Mas deixa eu te dar essa notícia e recebe isso com teu coração aberto. Deus está trabalhando nisso tudo. Sabe por quê? Deus está trabalhando nisso tudo porque Deus sabe aonde você, pelo auxílio da graça dele, pode chegar. Sabe, tem gente na sua rua que vai pensar assim: esse menino ainda não tem uma profissão, esse menino é assim, assim. O povo começa a olhar sem saber o que você vive dentro da sua casa, sem saber o que de fato está acontecendo. Aí as pessoas começam a comentar de você com pena de você. Esse menino parece que nasceu para dar errado. Aí começa um comentário penoso, um comentário assim choroso, uma coisa deprimente para quem escuta. Essa pessoa não dá certo com ninguém, essa pessoa não desenvolve, essa pessoa... Aí começa aquele comentário. Aí às vezes a gente escuta esses comentários e a gente começa a se abalar mais. Só que se você tiver fé, você vai entender que todas as coisas concorrem para o bem daquele que crê. Aí você começa a entender que é preciso, é necessário passar por esta fase onde as pessoas te enxergam como fraquinho, como aquele que é desprezado, como aquele que não tem valor, como aquele que não é muito percebido, como aquele que não construiu nada. Vai ser preciso você passar por isso, porque quando tudo estiver estruturado, as pessoas vão dizer assim: realmente Deus é surpreendente na nossa vida. Porque vocês lembram como aquele menino era? Que a gente sentava aqui para falar: nossa, eu estou com pena dele, ele é muito solitário, desprezado, não é percebido, muitas vezes está assim, com um semblante de tristeza. Ah, meu irmão, vai ter uma hora que o assunto da calçada já não vai mais ser as suas feridas, vai ser as suas curas, já não será mais as suas prisões, vai ser as suas libertações, já não será mais as suas derrotas, será as suas vitórias. Deus está agindo. Comentem. Se você vê alguém que fala mal de você, se você souber de alguém que deseja teu mal, alguém que te persegue, ou alguém que olha para você com olhar de pena, você vai dizer assim para Deus: Senhor, deixa falar, deixa pensar,
porque tu sabes, Deus, o que tem aqui dentro, e tu sabes para onde eu estou caminhando, segurando na tua mão. E quando eu chegar lá, Senhor, aonde tu queres que eu esteja, e daqui para lá é muitos espinhos, pedras, dificuldades, mas quando eu chegar lá, Senhor, as pessoas que tinham olhar de pena, as pessoas que tinham olhar de rejeição, as pessoas que tinham um olhar de destruição em minha direção, elas vão entender que aquele era o meu deserto, mas agora eu não estou mais apenas ferido, apenas derrotado, apenas desanimado, apenas com semblante triste. Não, eu não estou mais. Agora eu estou sorrindo, porque por mais que eu estive fraco, cansado, por mais que eu cheguei muitas vezes triste naquele grupo de oração, por mais que muitas vezes eu tive o desejo de desistir, por mais que muitas vezes eu pensei em desistir por causa das perseguições, do que o povo dizia, Senhor, por mais que eu tenha passado pela experiência de querer desprezar o meu carisma, por mais que eu tenha pensado em voltar atrás, eu não consegui obedecer aos meus maus sentimentos, porque mais forte do que minhas feridas, mais forte do que os meus maus pensamentos, mais forte do que os meus cansaços, mais forte do que minhas crises financeiras, mais forte do que muitas vezes a falta de saúde, foi o teu chamado na minha vida, Deus. É mais forte, é mais forte. Muitas vezes a força está por debaixo da capa da fraqueza, irmão. Muitas vezes você vai estar com a capa de fraqueza, por isso que as pessoas vão olhar com pena de você, com dó. Por isso que as pessoas vão olhar para você e vão imaginar que você é um pobre coitado. Deixa. E se ninguém te perceber, lucro para sua alma. E se ninguém querer te levantar, é porque tem horas que vai ter que ser a mão de Deus. E aí você começa a discernir o porquê de tudo isso, porque existe uma capa que talvez está camuflando uma grande força que há dentro de você. E quando você for se olhar no espelho, não pare o seu olhar na capa de fraqueza que você tem. Não pare o seu olhar no semblante de fraqueza que muitas vezes você tem. Penetra um pouco mais. Passa dos teus olhos, da tua boca, dos teus ouvidos. Passa e vê o que tem por dentro de você. Aí você vai entender: nossa, dentro de mim tem uma alma que Deus escolheu para ser feliz, que Deus está preparando um céu para mim. Por isso que assim, Senhor, eu entendo que nessa terra está complicado, está difícil, porque algo melhor está preparado para mim. E assim você vai vencer as suas preguiças. Por que eu me utilizei desse texto? Porque você só consegue entrar no mistério de verdade quando você enfrenta suas preguiças, seus medos, seus comodismos, seus sentimentos depressivos. Às vezes eu chegava a procurar pessoas da igreja e eu levava não. Às vezes nem não eu ganhava. Às vezes eu saía de casa rezando: Deus queira que pelo menos um não alguém me dê. E quando nem um não era dito, aí eu dizia: Deus, isso é lucro para minha alma. E eu não ficava com raiva do meu diretor espiritual por causa dos desprezos que ele me deu, porque hoje eu sei reagir bem melhor quando o mundo me despreza, porque eu fui treinado lá atrás pelo meu pai espiritual. Se todas as vezes que um mendigo esticasse a mão, recebesse esmola,
ele já teria deixado de ser mendigo. Sabe por que muitas vezes você estica a mão e você não recebe? Porque o catecismo da igreja vai dizer que nós somos mendigos de Deus. Nós temos que continuar mendigos de Deus, porque a nossa riqueza não é aqui, a nossa riqueza é o céu. Vai ter uma hora que a sua mão esticada não vai receber uma moeda, mas vai receber uma palavra que diz assim: eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Não queira receber sempre que você pede, isso é um erro. Não pense que você vai sempre tirar 10 em todas as provas. Não vai. Vai ter uma hora que vai vir um 9 e talvez até um 0. Não pense que você sempre vai acertar as 10 questões. Recebe essa lapidação hoje. O seu problema foi que talvez você quis receber sempre que pediu. Está na hora de nós olharmos para a fraqueza também como uma via de santificação, para o desprezo como uma via de santificação, para o sofrimento como providência em vez de maldição. Isso é interessante na vida dos santos. Por isso que São Paulo dizia: eu sei passar pela penúria, pela abundância. Teve horas que a minha geladeira não tinha nada. Hoje eu fico tentando comprar uma segunda geladeira, porque eu não tenho o que botar mais dentro. Não tem como botar mais dentro. Fases. Quem garante que eu não vou voltar à época que eu não tinha quase nada para colocar na geladeira? Pode ser que eu volte. Se eu voltar, glória a Deus. Glória a Deus. Está na hora de você entender que muitas vezes o valor de um não quer te trazer a riqueza de um sim. E muitas vezes um sim vai te trazer a riqueza de um não. Você sabe por quê? Porque Deus quer te amadurecer dos dois lados e não apenas de um. Deus olha para você e diz assim: eu não quero te amadurecer pela metade, eu tenho que te amadurecer dos dois jeitos. Eu tenho que trabalhar na tua vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não é a metade. Não é a metade. Então, quando as pessoas olharem para você como um fraco, lucro para a sua alma. Lucro. O desgaste exterior nem sempre significa um esgotamento, não é? Tem gente que olha assim e vê: nossa, ele está esgotado. O grupo está esgotado. Família está esgotada. Ele não aguenta mais, aguenta. Deus nunca vai te dar uma cruz que você não possa carregar. Ela parece que não pode ser carregada, parece. Aí Deus olha para você no meio lá da provação. Ele podia resolver tudo naquele exato momento, mas Ele mesmo não quer resolver assim. Por quê? Porque Ele não quer te amadurecer pela metade. Para você um dia olhar para um filho seu, quando ele estiver na juventude, passando talvez pelo primeiro problema dele, e você vai olhar para o seu filho e vai dizer assim: filho, Deus está querendo te amadurecer dos dois lados. Ele vai perguntar para você: qual, pai? Eu vou te lembrar, filho. Você lembra daquele brinquedo que eu te dei? Você gostou? Gostei. Graças a Deus que eu te dei, né? Pai. Ali Deus estava te amadurecendo pela felicidade. Aí hoje, filho, você está passando por isso está sendo ruim, filho, tá sendo diferente, né? De quando você ganhou aquele brinquedo. Ele vai dizer: pai, tá, porque lá eu ri, aqui eu estou chorando. Pois é, agora Deus está te amadurecendo pelas lágrimas e não pelo sorriso. Aí ele vai perguntar: mas por quê? Aí você vai dizer: porque quando você estiver lá na frente, você vencer tudo isso, Deus vai fazer brotar de você as lágrimas e o sorriso.
e os dois vão receber o nome de emoção por ter superado toda dificuldade. Porque tem horas que você só sorri, tem horas que você só chora, e tem horas que você faz os dois. E na hora que você faz os dois é porque você venceu aquilo que você talvez nunca imaginou que ia vencer. Glória a Deus. São João Bosco diz, aqui eu quero falar sobre esta decisão. E quando nós decidimos, a gente quer uma espiritualidade cheia do Espírito Santo, e para que isso aconteça, a gente tem que pagar o preço. Aí São João Bosco diz assim: jejum significa mortificações dos sentidos, refrear os olhares, a gula, fugir do ócio, e dando ao corpo somente o repouso estritamente necessário. Olha, ele vai falar sobre o jejum. Gente, tem muita gente que deixou o jejum de lado, ninguém faz. Tem muita gente que não faz mais jejum, tem muita gente que não quer mais ter uma vida de oferta a Deus na penitência. Por isso que a resistência do povo hoje está pouca demais. Você sabe por que hoje a resistência das pessoas está muito pouca para tribulações? Você já percebeu que qualquer coisa a gente diz assim: ai, eu estou sofrendo demais. Qualquer coisa a gente diz assim: ai, eu não aguento mais. Imagine se você tivesse passado pelo que os santos passaram. Foram aprisionados nos calabouços, onde passava barata, rato direto. Você nunca passou por uma experiência como essa, e mesmo assim você diz o quê? Ah, irmão, eu estou sofrendo muito. O muito da gente, na verdade, é um tão pouco na frente do muito que foi para os santos, e a gente se prende nisso. Por que a gente está com a resistência? Por que o homem atual tem uma resistência muito menor para a questão da penitência, para a questão das tribulações? Porque deixaram o jejum e a oração. E tem demônio que só se expulsa pelo jejum e pela oração. Aí São João Bosco vai dizer que jejum é você refrear os olhos. Está na hora dos seus olhos não ser mais direcionado para o pecado, não ser mais direcionado para a impureza, não ser mais direcionado para aquilo que é podre. Cuida dos teus olhos, porque Santo Afonso de Ligório diz que as janelas da tua alma, refrear os olhos. Aí ele vai dizendo: a gula, fugir do ócio, e dando ao corpo somente o repouso estritamente necessário. Está na hora de eu dar ao meu corpo necessário, o repouso necessário, para que eu não ultrapasse esses limites. Porque se eu ultrapassar os limites da necessidade, eu estarei sendo imprudente e dando brecha para Satanás me aprisionar num comodismo espiritual. Por isso que tem gente que cansa tão rápido de pregação, que cansa tão rápido de oração, que cansa tão rápido de missão, que cansa tão rápido de ministério, que cansa tão rápido de tudo. E nós somos assim muitas vezes, porque não queremos sofrer as consequências dolorosas do nosso sim a Deus. Aí vem o professor Felipe Aquino, com muita maestria, ele diz assim: muitos homens e mulheres mudaram de vida radicalmente por causa do sofrimento. Ele está dizendo, muita gente só mudou radicalmente de vida por causa do sofrimento. Teve que alguém trair você, teve que alguém mentir para você, teve que alguém usar você, teve que alguém roubar você, teve que você se descontrolar. Aí você ficou lá no fundo do poço. Aí quando você chegou lá, você percebeu que nada mais você tinha a não ser ter tudo que é Deus. Aí nessa hora você entende que o seu sofrimento
foi um instrumento de aproximação entre sua alma e Deus. Aí o professor continua dizendo: desde que Jesus escolheu o caminho da dor para nos salvar, o sofrimento passou a ser matéria-prima da salvação. Ele diz: a partir do momento em que Jesus Cristo de Nazaré, Ele se utilizou do caminho do sofrimento para nos salvar, o sofrimento passou a ser matéria-prima da salvação. Agora você está entendendo por que você sofre. Sofra por amor a Deus e pelas almas. Sofra o que for preciso, o que for preciso. Sofra, sofra, sofra. Que na sua vida tenha sim sofrimento, lágrimas, feridas. Só não tenha desistência de ir para o céu. Não desista, não para. Vem com os teus pés sangrando, vem com o teu coração sangrando, teu pensamento sangrando, vem todo ferido, mas vem, meu irmão. Talvez vem sem falar com ninguém, mas vem. Talvez vem com sono, mas vem. Vem preocupado, mas vem. Vem, vem. Monsenhor Jonas Abib diz: o Senhor quer que você sofra pela igreja. Sofrer pela igreja. Quando você passar pelas dores da sua vida, você vai dizer assim: meu Deus, agora eu estou entendendo. Eu estou sofrendo por amor a Ti e pelas almas, porque o meu sofrimento, a minha experiência de dor vai ser remédio para quem está ferido. Vai ser remédio. Uma vez uma pessoa chegou com um vidrinho para mim, de um remédio natural. A pessoa me entregou aquele vidro. Disse: Daniel, esse remédio aqui é feito assim, assim, assim. A gente pega uma árvore, destrói ela, passa no liquidificador e tal, e mistura com isso e aquilo, e pã, sai esse remédio. Peguei o remédio e eu fui orar antes de tomar. E eu subi um monte com o vidro de remédio na mão. Chegando lá em cima, dobrei os meus joelhos e eu disse: Senhor, fala comigo. Tem algo misterioso aqui. Eu quero, antes de tomar isso, eu quero que o Senhor me revele. Ele disse: filho, sua vida muitas vezes vai ser como esse remédio. Ela vai ser destruída para poder curar alguém. Vai ter uma hora que você vai ser massacrado. Vai ter uma hora que você vai ser pisoteado, para você se tornar um remédio, para a sua história se tornar um remédio. Até aqui muitas coisas massacraram você, mas todas elas têm um objetivo: a tua salvação. E de quem olha para você, mesmo ferido, você com o seu terço na mão, sua cruz e sua Bíblia, vindo para a obra missionária. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse: Daniel, cara, eu não vi nenhuma reação sua cabível, sei lá, uma reação sua referente às histórias que dizem de você. Para quê? Você já viu aquela história de que o que não mata engorda? Deixa. Ai, mas isso são mentiras, irmão. Uma mentira muito contada e pode o povo aceitar como verdade. O povo pode até aceitar como verdade, mas nunca uma mentira vai ser de fato verdade. E se o olhar de Deus já sabe dessa informação, eu estou tranquilo. Eu me defendo quando o Espírito Santo suscita em mim. Meu irmão, você tem que sofrer pela igreja. Aí o Monsenhor diz: sim, mas como um mártir, não é qualquer sofrimento. O Monsenhor diz: não é qualquer sofrimento que você tem, não. É sofrimento de martírio. É sofrimento de verdade, aquele que
que você vai ofertar até a última gota do seu sangue, olha só, mas como um mártir, isto é, como alguém que até no sofrimento testemunha sua fé. Ele diz, não é qualquer sofrimento, é sofrimento de mártir, sofrimento de martírio, de dores profundas, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, é sofrimento mesmo. Aleluia. Santa Ângela de Foligno diz, aceita sofrer o mal antes que fazê-lo a outros. Na vida espiritual, é mais comum você morrer por amor e não você matar. Você se entrega, você se lança. O amor faz isso com a gente. A gente prefere sofrer o mal do que fazer alguém. Cara, isso é extraordinário. Salmo 9, versículo 19 da Bíblia Ave Maria diz, o pobre porém não ficará no eterno esquecimento, nem a esperança dos aflitos será frustrada para sempre. Te esqueceram? Ótimo. Desprezaram você? Ótimo. Lucro para a sua alma. Porque no dia que você chegar na vitória, as pessoas vão entender que você não precisou do patrocínio de homens, somente do de Deus. Vê como é sério. Para finalizar, o professor Felipe Aquino também disse, o sofrimento acolhido com fé produz a santidade. É chegando o sofrimento e você, glória a Deus. É chegando tribulação e você, aleluia, Jesus. É chegando perseguição e você sorrindo no seu Instagram. É você postando no seu Facebook, aleluia. Você numa praia comendo camarão. É as pessoas pensando que está atrasando você e você dando mais certo. É as pessoas pensando que você está sendo prejudicado enquanto Deus está te ajudando. Deixa. Está na hora de você querer amadurecer dos dois lados. Sabe aquele emprego que você lembra? Nossa, eu aprendi muito quando trabalhei lá em tal lugar. Aí você perdeu o emprego. Aí você vai dizer agora assim, é porque Deus já me amadureceu muito lá e agora Ele está querendo me amadurecer aqui no desemprego. Aí já quando Ele vê que Ele já me amadureceu aqui, Ele vai me dar outro emprego para me aprender mais coisas em outro emprego. E talvez venha desemprego depois e por aí vai. E assim eu vou identificando oportunidades de crescer na espiritualidade dos dois lados. É aliança com Deus, gente. É na alegria e na tristeza, na saúde, na doença. Amém? Fica de pé. Vou te falar uma coisa. Enquanto eu pregava aqui, não tinha copo de água para mim aqui no Ambão. Me esqueci minha água em casa. E também ninguém lembrou. Por que Deus faz isso? Teve um dia que eu fui pregar num lugar. Chegando nesse lugar, cheguei no Ambão, olhei para o Ambão. E lugar muito isolado e tal. Eu disse, ô irmão, vem cá. Traz uma águazinha aqui para mim, porque enquanto eu pregar e tal, eu vou beber água, irmão. Pode deixar, irmão, vou buscar. Ele chegou com 50 minutos depois. Eu disse, rapaz, glória a Deus. Quando eu terminei de pregar, eu disse, nossa, hoje eu preguei sem beber água. E por exemplo, hoje eu preguei sem beber água. Porque no dia que faltar, Deus já tem me treinado. Hoje foi treinamento. Foi bom? Não. Humanamente falando, não.
Mas ao olhar espiritual foi ótimo. Por quê? Porque hoje eu preguei sem água. E se um dia eu for para algum lugar e não tiver água lá, Deus já me treinou. Você está entendendo? Aí quando o cara chegou com água, depois de 50 minutos eu cheguei para ele e disse: por que você demorou tanto, irmão? Aí ele olhou para mim e disse: não, irmão, é porque aqui só tinha água do pote. Eu fiquei com vergonha, tive que comprar uma água mineral para você. Cheguei lá, estava tudo fechado. Rodei. Me desculpa, quando eu pensei que eu ia achar, o pneu furou. Fiquei lá, tive que remendar pneu e tal. E foi uma correria e eu acabei chegando agora, desculpa. Eu disse: não, irmão, obrigado por isso. Ele disse: por quê? Eu disse: porque hoje Deus me treinou. E Deus me confirmou que Ele já tinha me treinado a isso antes. Porque teve vezes que eu preguei lá na missão e não bebi água. Veja, você enxerga a falta e você entende o valor dela, para quando você tiver a presença, você entender o valor da presença. Você precisa olhar mais com a sua alma para tudo que te acontece. Sério. Você precisa olhar mais com um olhar místico, espiritual. Vem para cá, para perto de mim, vocês, vem cá. Sai aí do seu lugar. Aleluia, Jesus. Vem para cá e fecha os teus olhos. Entra em oração e fala com Deus das profundezas da tua alma. Muitos te enxergaram fraco, muitos te enxergaram sem capacidade, muitos te enxergaram debilitado, fracassado. E nessa noite o Senhor te diz: nem todo aquele que parece, de fato é. Você tem todas as características de fraqueza, mas dentro de você tem uma força espiritual maior do que aquilo que parece. E você vai sair daqui hoje entendendo que Deus quer te amadurecer dos dois lados. Deus quer te amadurecer pela dor também, pela decepção também. Deus quer te amadurecer. Deus quer fazer você crescer. Cresça. Cresça na sua alma. E ore. Ore. Ore com fé no teu coração, com determinação. Ore. Diga para Deus: Senhor, eu quero crescer na minha espiritualidade. Eu quero entender com um olhar místico quando eu for rejeitado e quando eu for abraçado. Aleluia. Vai orando na profundeza da tua alma. Ora. Se oferta. Oferta a tua vida agora, em nome de Jesus. Renova o teu compromisso com Deus. Esperar.